Bom, e nesse espaço, o Moacir Vinck, Moacir Pazeiro, teve aqui no programa, né? Vamos dar andamento naquele... Foi um assunto muito interessante, muito comentado a última vez, que era sobre custos, né? Uma coisa importante que mexe muito com as pessoas, né? Com certeza. Muito importante, né? Uma mudança importante que está acontecendo dentro da administração pública. E como a gente tinha já introduzido no programa passado, né? Existe já uma tentativa de colocar à disposição do cidadão informações dentro do portal da transparência do governo federal. Eles chamam de portal de custos. E a gente não chegou a comentar detalhes a respeito do portal. Acho que é pertinente a gente utilizar o programa para isso. Esse portal está, então, disponível já faz algum tempo, né? E os sistemas lá de custos, eles são alocados conforme a entidade, vamos dizer assim. Todo o Poder Executivo, praticamente, já está lá dentro à disposição. E para o cidadão entender mais ou menos como é que funciona, eu gostaria de pontuar alguns detalhes importantes. Assim. Por exemplo, o sistema de acumulação de custos dentro do que foi adotado no Manual de Custos do Governo Federal é um sistema, então, por processo contínuo, acumulado, então, periodicamente dentro dessas unidades organizacionais. O sistema de custeio, então, que eles utilizam no sistema histórico, ou seja, o valor de aquisição de cada um dos produtos ou de custo mesmo efetivo dispendido para os serviços, né? E para o orçamento, porque a contabilidade pública tem essa característica, né? Ela, em paralelo com a contabilidade patrimonial, ela utiliza-se muito do orçamento. E o orçamento também está dentro da previsão do projeto de custos. Utiliza-se aí o sistema de custo estimado. Ou seja, projeta-se dentro do orçamento dos órgãos da União o custo que vai ser necessário para efetivar determinado serviço ou para concluir determinado processo dentro da entidade. O método de custeio aplicado é o método por absorção, ou seja, todos os custos indiretos eles vão sendo alocados às unidades administrativas através dos centros de custos. E utiliza-se, então, como o fator de acumulação, por assim dizer, a natureza de despesa detalhada, né? Por exemplo, pode entrar dentro de um órgão, seja ele qual for, e procurar ali, vamos supor, natureza de despesa, custos com pessoal detalhada, servidores ativos. Ali dentro vai estar alocado todos os custos que foram incorridos com servidores ativos. Ou então custos de manutenção, no detalhe energia elétrica, por exemplo, e assim por diante. Isso, como já foi levantado, né, no programa passado, é embrionário no sentido de... Tem a informação, ela é importante, etc. e tal, mas não está completa ainda. Por quê? Porque falta processar também, acho que isso é uma coisa importante em diversos órgãos, a questão da receita. A receita também precisa ser distribuída dentro do processo de custo para ficar claro onde é que foi gasto, onde é que foi incorrido aquele custo, em relação àquilo que o cidadão implementou de recursos para aquele órgão em específico. É um princípio importante, né, Marcelo? Porque, na verdade, isso aí estabelece assim, o grau de saudabilidade financeira da empresa, né? Seja pública ou privada. No caso, é o setor público, né, que tem isso colocado. Eles também separam, isso é uma coisa assim própria da administração pública. Na privada não se utiliza. Em grupos de custos. Por exemplo, eles criaram assim, o conceito de custos controláveis e custos não controláveis. Por quê? Porque dentro da administração pública existe aquela parte que é mecânica e que não existe sobre ela uma ingerência tão ativa do gestor, e existe aquela parte em que ele pode, então, tomar decisões sobre aonde que vai utilizar aquele recurso. Então, eles chamam de controláveis aquilo sobre o qual o gestor tem ingerência. Claro. E os não controláveis, que seria aquela parte mecânica da administração pública. E separaram também, porque, pela característica da própria administração pública, em custos atribuíveis a pessoal, porque é muito relevante, diferente às vezes das empresas, e custos de funcionamento, que são todos os demais gastos que se utiliza dentro da máquina pública. Assim, então, fica claro aquilo que pode e o que não pode o gestor trabalhar, né, dentro da máquina pública.
É uma forma, assim, achei bem didática de demonstrar. Com certeza. Os resultados, achei bem interessante. E é importante, né, Moacir, porque, na verdade, quando o gestor público se coloca dentro dessa situação e leva a sério, né, a obediência a esses dispositivos, ele está livrando dele, né? Porque nós estamos num momento em que hoje o gestor público vai ser cobrado. Sim. Ele vai ser cobrado pelo desempenho dele à frente da instituição pública, né? Eu queria deixar uma reflexão rápida. Claro, assim. claro. A gente está passando, nós no Brasil, por uma mudança muito diferente do que tem acontecido nas últimas décadas, né, política, que a direita hoje em dia está ressurgindo, vamos dizer assim, depois de décadas de hegemonia, e com ela vem junto determinadas ideologias, né? O que para o servidor público sempre reflete, e para o cidadão, obviamente, também, né? Tem-se, por exemplo, como comum na esquerda, a questão do Estado máximo, né? Que é Estado protetor gigante, que tem que crescer cada vez mais. Leviatã. E na direita, não todos os segmentos, mas uma parte, pelo menos a parte liberal, que o Estado tem que ser mínimo, né? A reflexão que se coloca aqui é justamente essa, né? Que o Estado ele tem que ter o tamanho certo. E que nos órgãos públicos, o gestor ele tem que analisar, ele tem que ser analítico e não pensar apenas sobre a questão da ideologia. Ele tem que olhar para que serve aquele órgão, ele tem o tamanho certo para as funções que ele foi criado para exercer. E ser eficiente, né, na sua atuação. E para isso serve justamente a questão dos instrumentos que a contabilidade disponibiliza. Com certeza, a contabilidade é fundamental também aí. Moacir, obrigado, um feliz ano novo para ti também. Obrigado pela tua presença aqui no programa, né, que está, de certa maneira, consolidando esse espaço do Conversando sobre Contabilidade, trazendo essas informações importantes para a vida de cada um de nós e das nossas empresas, por que não dizer assim, do país inteiro, porque, na verdade, como o Salésio tem falado aqui, o teu colega, a contabilidade também é preciso que ela seja absorvida, do ponto de vista do governo federal, para que essas questões de corrupção, desvio de dinheiro e tal, sejam, pelo menos, reduzidas ao mínimo possível, como se observa em países desenvolvidos. Com certeza. Um grande abraço, feliz 2019. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade aqui no nosso Economia e Desenvolvimento.